Quais os melhores tecidos para fazer enxoval de bebê? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, logo depois da vinheta. Olá, tudo bem? Eu sou Sônia Barros e hoje eu vou mostrar para você quais os tecidos que eu mais uso para fazer enxoval de bebê. Se esse assunto já te interessou, por favor, deixa o seu joinha aqui para mim. Se você ainda não é inscrita no canal, por favor, se inscreva, não custa nada. E me ajuda bastante a trazer cada vez mais conteúdos aqui para você, tá bom? Então, essa é uma das perguntas que eu vou responder aqui, que me fazem lá nas minhas outras redes sociais, nas caixinhas de pergunta que eu deixo, e essa é uma pergunta muito recorrente. Sônia, quais tecidos se usa para fazer enxoval de bebê, roupinha de bebê, tudo que é relacionado ao enxoval de bebê? Bom, eu separei alguns aqui que são os que eu mais uso. É lógico que não são só esses, né? Mas eu vou te mostrar aqui o que mais se usa, os mais confortáveis. Então vamos lá? O tecido que você vai usar vai depender muito do resultado que você vai querer ter também. Vamos supor, para fazer roupinha de bebê. Então, se é para um bebê recém-nascido, se é para aquele bebezinho pequenininho, normalmente a gente usa a cambraia de algodão. Presta atenção que tem uma grande diferença entre cambraia de algodão e cambraia de linho. A cambraia de linho é um tecido extremamente nobre, maravilhoso, mas não acho legal fazer roupinha, peças que irão diretamente em contato com o bebê. Ele é um tecido mais áspero, duro. A cambraia de algodão é um tecido extremamente fininho, onde a gente faz os pagãozinho. Hoje quase ninguém mais faz, mas é o que mais se usa. É esse tecido aqui, ó, é um algodão comum, 100% algodão, porém ele, onde está a abertura dele aqui? Ele é extremamente fininho, ele chega a ser transparente aqui, ó, tá? É um algodãozinho, alguns chamam, né, tem a cambraia pele de ovo. Por quê? De tão fininha que ela é, né? De tão fininha que ela é e é extremamente delicada e dá um trabalho, dá um resultado muito bonito. Então, para roupinha de bebê, a cambraia de algodão. Uso também as tricolines. E aí a tricoline é o seguinte, a tricoline ela tem uma infinidade de tipos de tricoline. E a gente não tem assim a informação de quantos fios tem uma tricoline. A própria loja não tem essa informação. Então tem tricoline de melhor qualidade, de menor qualidade, mais fios, menos fios, só que a gente não tem essa informação. Vai do quê? Vai do nosso olho, vai do tato, né? Existem algumas marcas de tricoline que facilita bastante, porque se você já conhece a marca daquele tecido, você sabe que é de boa qualidade. O importante, todo tecido tem que ser 100% algodão, tá bom? Principalmente para fazer roupa do bebê. Não é legal usar uma tricoline mista, qualquer algodão misto, qualquer tecido misto. O que é misto? É que tem fios de algodão e fios de poliéster. São tecidos mais quentes, são bons porque não amassam, mas são tecidos muito quentes. Eu não uso em absolutamente nada, tá? Então eu uso muito as tricolines. E eu sempre tenho tricolines assim, ó, de acordo meio básico para o bebê, né? São os poazinhos, xadrezinhos, os lisos. Tenho de várias cores, não tenho mais muita quantidade,
porque eu me limito sempre no básico para atender minhas clientes. Então eu sempre tenho, olha, o rosa, azul, um cinza, que são cores básicas, um listradinho azul, um rosinha, amarelinho, verde, enfim. A tricoline você pode sim fazer tranquilamente grande parte do enxoval de bebê. E aí, não só roupinha, você vai fazer utilitários, enxoval de quarto do bebê, se usa muito a tricoline. E também os tecidos assim, que eu acho assim mais nobres, vamos dizer assim, que é o piquê, o fustão, esses três aqui, ó, esse branco, rosa e azul é fustão. Para que eu uso o fustão no enxoval de bebê? Eu uso para fazer casaquinho de bebê, que fica uma graça, fica um negócio bem leve, fica fino, fica lindo, dá um acabamento perfeito. O fustão eu acho um coringa, aqui no ateliê não pode faltar fustão. Eu uso o fustão então para fazer a roupinha do bebê, uso para fazer barrinhas em fralda, manta, se você quer uma manta mais leve, bem levinha para uma época quente, para algum estado mais quente, você quer uma fralda não, uma manta mais leve para o bebê, então faça com o fustão. O fustão ele dá um acabamento lindo, mesmo se você colocar só uma barrinha numa fralda, só a barrinha de fustão, ela já dá todo o charme nessa fraldinha. Ele tem um acabamento muito bonito. O fustão, se você não conhece, o fustão ele é um tecido que ele é caneladinho aqui, ó. Ele não é liso. Qual a diferença do fustão e da tricoline? É só a textura mesmo, tá bom? Somente a textura. O fustão, ele tem esses caneladinhos, ó. Ele é todo cheio de risquinho, um pouco em relevo, mas é 100% algodão. E se você pegar os dois tecidos, tanto o fustão quanto a tricoline, eles têm a mesma textura, tá? Então, e aí o fustão tem várias cores, né? Não é muito fácil de encontrar, pelo menos para nós que moramos no interior é mais difícil de encontrar. Então, sugiro que você procure na internet. Outro tecido para manta que eu acho primordial é o piquê. Piquê também é um tecido um pouco mais encorpado. Ele é ideal para fazer manta de verão que a gente chama. E ele tem um relevo também, já aparecendo uns favinhos de mel. E aí ele tem o graúdo, que é esse que eu tenho aqui, e tem o miudinho, que são desenhos mais pequenos. E também é ideal para fazer colcha para berço. Se você vai fazer, vamos supor, um quarto, um protetor de berço, usa-se muito também o piquê. Outro tecido que não pode faltar e que eu acho essencial ter e que por acaso aqui no ateliê acabou porque eu uso demais, é o percal. E aí o percal, ele é um tecido indicado ele é feito para fazer lençol. Por quê? Porque o percal, qual é o diferencial do percal? É a largura do percal. Ele tem 2,80 metros. Tem alguns que tem até mais, tem 3 e pouco, outros tem 2,5. Tem essa variação. Mas ele é um tecido extremamente largo. Para quê? Para você poder fazer lençol. Então ele tem 2,80 metros. E aí qual a diferença do percal? É a quantidade de fios deles. Então você tem um percal 130 fios que para usar para bebê, para as minhas, pelo menos no meu enxoval, eu não uso, eu não faço nem lençol com ele. Tenho 230 fios, que é um percal bom. E tenho percal 400 fios, lógico, tem mais, tem percal 600 fios, percal 800 fios, percal 1000 fios, né? Mas eu uso até o 400 fios. Qual a diferença dele?
A diferença dele justamente é essa. Por ter essa quantidade maior de fios, ser fio egípcio, né? Ser de algodão com fio egípcio, ele tem uma maciez e um brilho, o tecido fica acetinado. Então ele dá um acabamento para você fazer peças de quarto de bebê, mantas. Olha, essa manta, tá vendo? É uma manta de verão. Eu fiz no percal 400 fios. Então não precisa ser, o percal é para lençol. Não, você pode usar ele para infinitas utilidades. Para fazer o enxoval do bebê, para fazer almofada, protetor de berço, e aí ele tem várias cores maravilhosas. O bonito dele justamente é o acabamento desse percal. Ele tem, é que vocês não vão ver, mas ele tem um toque acetinado, então ele dá um acabamento lindo, além de ser um tecido fresco, tá bom? E qual a utilidade do percal, então? Lençol, mantas, barrinhas em fralda também. Uma coisa que eu acho bem bacana do percal é o seguinte, o pessoal diz que ele é caro, o 400 fios, vamos dizer assim. Só que ele tem, o que a pessoa tem que lembrar é que ele tem 2,80 metros de largura. Enquanto esses tecidos aqui, ó, os tecidos comuns, a tricoline, o fustão, ele tem 1,40 metro de largura. Ou seja, o percal é como se fosse 2 larguras desse. Então, hoje em dia, por aí, eu acho que deve estar por volta de 35, 40 reais o preço da tricoline, do fustão. Quanto o percal? Tá 70, 80, ou seja, pensa, sai quase o mesmo preço. Então, eu não considero o percal um tecido caro. Eu acho que ele está ao mesmo preço, praticamente, dos outros tecidos, só que ele é em dobro. Por isso que às vezes ele custa um pouco mais caro. Então você tem que pensar nisso também, tá bom? Outro tecido que se usa muito para bebê, é lógico, gente, tem uma infinidade de tecidos, como o linho. Você pode, esse tipo de tecido, como o linhão ou o linho, um brim, aí você vai usar mais em quê? Para decoração do quarto do bebê, para peças utilitárias e não para roupinha do bebê. Mas o que eu queria deixar claro para as pessoas, que é o que mais me perguntam, é quais tecidos usar para fazer manta? O que você usa, Sônia, para fazer manta? É isso aqui, é o piquê, é o fustão e o percal. O fustão eu uso um pouco menos para fazer manta, que eu acho que ela fica muito fininha, tá bom? O que eu mais uso mesmo é o piquê e o percal. São os que eu mais uso para fazer manta. Para fazer roupinha de bebê, a tricoline e a cambraia. E também tem a malha. Hoje em dia, quase que a maior parte das roupas de bebê são de malha, né? Eu nunca fui de usar muita malha, porque eu demorei muito tempo para começar a usar malha, porque eu não tinha overlock. Então, não se tinha um bom acabamento, né? Agora sim. Então, eu tenho esta malha aqui, ó, que é uma malha canelada e ela é muito parecida com o fustão. Então, fica lindo, ó, ela é igualzinho o fustão. Ela é uma malha canelada, 100% algodão. E o que eu faço com essa malha? Roupinha de bebê, manta para bebê. Fica lindo. Então dá para você usar muita malha assim para fazer as peças do bebê. Manta fica uma graça, fica muito lindo fazer manta com a malha canelada. E é isso. E resumindo, é isso aí. Para fazer então as roupinhas do bebê,
tricoline 100% algodão, de boa qualidade. Fustão, cambraia, malha. Então, esses tecidos para isso. Para fazer manta, piquê, fustão, percal 400 fios. Para fazer detalhes nas peças, como faixinhas. Quais tecidos usa para fazer faixinha? Fustão, percal, tricoline. E aí os demais tecidos, como eu falei, brim, linho, chambré. Chambré é um tecido, é uma tricoline, só que ela é assim, rajadinha. Eu não tenho aqui, tá? Mas chambré não é o tipo de tecido, mas assim o tipo de acabamento, como o fustão, vamos supor, como esses tecidos que têm alguma característica, tá? Mas são tecidos 100% algodão também. E aí você pode usar esses outros tecidos para fazer utilitários de bebê também. Então não tem muito segredo. São esses os tecidos que mais se usa para fazer enxoval de bebê. Eu espero que tenha esclarecido para vocês de alguma forma, tá bom? Mostrei os tecidos que eu mais uso aqui e eu simplesmente, realmente não saio disso aqui, ó. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima!